A depressão é a doença do século. Essa verdade vem sendo bradada por aí, mas esconde muitos problemas estruturais. Mesmo sendo um mal dos tempos modernos, existe um grupo específico de pessoas que é fortemente atingido por ela: a geração Z. Mas por que essa nova geração, que teve acesso aos melhores índices de qualidade de vida da história, e como diriam nossos pais, teve tudo nas mãos, é a mais afligida por essa doença devastadora? Uma linhagem que tem tudo, ao mesmo tempo que reclama de não ter nada. É inegável como aqueles entre 13 e 28 anos, a chamada geração Z, são os que mais protestam por fatores como solidão, falta de perspectiva para o futuro e um constante estado de tédio. N fatores são necessários para analisar a geração que mais faz uso de medicamentos psiquiátricos da história. Relações entre o mundo virtual e o real. Emprego dos sonhos. Como seria o mundo ideal? Esses elementos somados formam uma cosmovisão de mundo muito diferente entre a geração Z e todas as outras. Podemos até partir de uma visão apenas da geração X em relação a Z. Alguns da primeira acreditam que aqueles nascidos entre 95 e 2010 são pessoas disfuncionais e que se perderam pelo caminho. Afinal, na minha época, as coisas não eram fáceis assim. Naquele tempo a gente tinha que se esforçar muito para chegar onde eu cheguei. Mas os pais da geração Z podem ser, no final das contas, uma das principais razões para os jovens enfrentarem tantos problemas hoje em dia. Família é tudo. Uma boa família, presente e que fornece apoio quando necessário, é muito importante para qualquer pessoa, em qualquer faixa etária. De forma diametralmente oposta, a ausência de uma estrutura familiar saudável que dê segurança às crianças pode acarretar problemas dos mais variados possíveis, em especial na esfera dos sentimentos. E 34% das crianças da geração Z são filhos de pais separados. Afinal, nós vivemos na era mais fácil para se realizar um divórcio da história. A cada 100 uniões celebradas, 9 acabam em divórcio no Brasil. Em 2010, um casamento durava em média 16 anos, antes de culminar no antigo desquite. Hoje, esse número caiu para 13, de acordo com as estatísticas de registro civil divulgadas pelo IBGE em 2020. Com isso, a criação de milhões de crianças e jovens da geração Z não foi como a de outras épocas, quando pai e mãe muitas vezes estavam presentes em casa. Gostando desse fato ou não, isso impacta muito na formação de uma pessoa. Nessas ocasiões, é necessário um auxílio para quem mora com os filhos, que geralmente é a mãe. Os avós têm um papel muito fundamental nesse processo. Um estudo da Associação Americana de Psicologia mostra que como a presença dos avós impacta positivamente no desenvolvimento das crianças e jovens que crescem sem a presença paterna. Ou seja, a escola integral não deve ser usada como primeiro recurso. Não são poucos os estudos que associam diretamente a ausência dos genitores a um pior comportamento de crianças com relação ao consumo de álcool e drogas e à prática de violência. Um desajuste familiar pode ter consequências severas, e não adianta tentar tapar o sol com a peneira. Se uma criança ou um adolescente vê suas referências se perdendo, ou sua base de segurança se afastando, isso certamente afeta sua visão de mundo e suas emoções. Inseguranças e incertezas tomam conta da consciência de alguém que, ainda jovem, assiste sua família se desmanchar. Mas ainda há muito o que aprender sobre isso. Um divórcio não é uma sentença de filhos problemáticos. Requerem mais cuidado, o que sobrecarrega ainda mais quem está criando os filhos na maior parte do tempo, com certeza. Mas se bem cuidadas, crianças de qualquer lar têm tudo para crescerem adultos felizes e saudáveis. Só que os problemas domésticos não são a única razão para a geração Z ser chamada de disfuncional. Absolutamente, outros fatores entram nessa conta. Um deles é como a geração Z se relaciona com seus dois mundos, o virtual e o real. Mas será que pra gente, já que eu me encaixo nesse grupo, são dois mundos mesmo? Ou o físico e o virtual acabam sendo a mesma coisa? Todas as relações da geração Z chamam a atenção. Pais e filhos, amizades e namoros. E elas se dão mais no mundo digital do que no mundo físico. Segundo a agência de pesquisa Consumoteca, 49% dos homens da geração Z se relacionam com mais pessoas pela internet do que pessoalmente, ao passo que 41% do público feminino faz isso. 47% dos rapazes consideram que virtualmente se conectam de forma mais autêntica, enquanto esse número é de 36% entre as garotas. O que nos leva a duas conclusões.
Enquanto pensam que a internet as aproximam umas das outras, as pessoas dessa geração estão de fato cada vez mais sozinhas. É preciso saber até que ponto a internet ajuda e quando ela passa a criar distâncias. Com ela, as pessoas tendem a se encontrar menos pessoalmente, resolvendo tudo online, seja por mensagem, por áudio ou videochamada. Especialmente no Brasil, uma das coisas mais raras é ver uma pessoa telefonar para outra. Mas ao trancar-se em casa, elementos exteriores são perdidos, como interagir com pessoas com quem você não esperava encontrar, saber ouvir, olhar nos olhos, interpretar feições. Ou seja, tudo o que a humanidade sempre fez em toda a sua história. Por outro lado, para aqueles que acreditam que a internet aproxima, existem provas que, até certo ponto, isso também é verdade. O maior streamer do Brasil e um dos maiores do mundo, Alexandre Borba, o gaulês, que passou por um severo quadro depressivo, já revelou que as transmissões ao vivo na Twitch o ajudaram a superar uma das piores fases de sua vida. No mundo real, ele estava só, mas no virtual, não. E ele se tornou um dos grandes influenciadores do Brasil. E se existe algo que a geração Z gosta, é de influenciador digital. Um levantamento feito pela revista Forbes mostrou que 92% dos jovens entre 13 e 28 anos confiam totalmente nas indicações dos influenciadores que eles gostam de acompanhar. Você já deve ter cansado de vê-los realizando as chamadas publis de algum produto ou marca. As propagandas que antes eram restritas aos intervalos comerciais das grandes televisões agora acontecem em stories do Instagram. Isso ocorre porque um número crescente de empresas busca os ditos influenciadores para que eles agreguem valor afetivo às suas peças, cativando o público e aproximando os jovens de suas grifes. Essa é uma característica notável na forma como a geração Z se relaciona com o mercado em geral. Nós somos bastante influenciáveis, especialmente aqui no Brasil. Nesse âmbito, somos também bastante seletivos. Diante de problemas que ganham as manchetes, tanto sociais quanto ambientais, uma parcela dos jovens busca consumir produtos de marcas que compactuam com suas crenças. Por exemplo, uma adolescente vegana busca usar produtos que não tenham sido testados em animais em qualquer fase de sua fabricação. Não é à toa que muitas marcas hoje colocam em suas embalagens informações como cruelty free e eco-friendly. Um quer dizer livre de testes em animais e o outro, o amigo do meio ambiente. Esses jovens arrogam para si a missão de mudarem o mundo e enxergam nos produtos que consomem uma forma de fazerem isso. As relações de consumo também são usadas pela nossa geração como uma forma de linchamento ideológico. Basta uma empresa ou alguém patrocinado por ela emitir uma opinião diferente da que nós estabelecemos como certa, que realizamos uma campanha pelo seu boicote. Essa prática ficou conhecida como cultura do cancelamento. Muitos apontam uma grande hipocrisia nesse comportamento, já que somos também os maiores defensores, pelo menos na teoria, da tolerância e da diversidade, contra a opressão e pelo convívio dos contrários. Sabendo da face crítica da geração Z, inclusive em relação às marcas e produtos que ela consome, como nos comportamos quando o assunto é trabalho? Como nos dispomos em hierarquias e trabalharmos em equipe? Será que a tecnologia destruiu a força de trabalho da nossa geração? Os jovens recém-saídos da escola ou da faculdade são essenciais na composição da força de trabalho de uma nação. Quanto mais deles estiverem produzindo ou se preparando para isso, melhor. No Brasil, 32% da população economicamente ativa é composta por pessoas que têm entre 16 e 29 anos. Mas ela sofre bastante para adentrar ao mercado de trabalho. Um levantamento feito pela empresa de gestão de recursos humanos, Mindsight, mostrou que pelo menos 25% dos brasileiros de 13 a 28 fazem parte da geração nem-nem, ou seja, nem trabalham, nem estudam. Evidentemente, nós que nascemos na era do conhecimento, temos facilidade em adentrar as profissões ligadas à tecnologia da informação. Sabemos realizar pesquisas amplas, utilizar programas de inteligência artificial, desenvolvemos facilmente nossos conhecimentos em programas de edição de imagem e vídeo. Articulamos com desenvoltura diferentes línguas de código, imersos no mundo virtual. Os membros da geração Z vivem muitas realidades numa só vida. Somos parte de uma faixa etária caracterizada pela urgência e infinidade de interações realizadas num universo individual e, por vezes, alheio às outras pessoas. Nossos pontos positivos no mercado de trabalho recaem justamente na nossa habilidade em lidar com equipamentos virtuais e eletrônicos, assim como a criatividade, uma vez que estamos a todo tempo sendo hiperestimulados, com uma multidão de fontes de inspiração distintas. Também somos ágeis em reconhecer padrões de informação e podemos assistir um vídeo ao mesmo tempo em que escutamos a um podcast.
Acostumados com um mundo sem fronteiras, somos flexíveis a mudanças e de fácil adaptação. A autonomia para a geração Z é um bem muito estimado e, por vezes, inegociável. Com grande senso de urgência em relação à própria vida e com a certeza de que o mundo lhe deve tudo, uma parcela significativa da geração Z não deseja fazer carreira em empresa alguma, mas querem promoções e ganhos salariais altos num curto espaço de tempo. Profissionalmente, o que nos atrai é nos sentirmos partes importantes no aperfeiçoamento da sociedade. A velocidade avassaladora é a tônica da geração Z. Pelo fato de estarem sempre conectados, chegam a considerar certos aspectos do mundo lentos demais. Mas somos nós que estamos muito acelerados. E assim não é à toa que estão sempre se sentindo cansados física, emocional e mentalmente. Não há tempo para as coisas amadurecerem. Paciência para que elas sigam seu curso natural. Os jovens entre 13 e 28 anos acreditam que tudo pode ser resolvido com um clique, que se pode acelerar qualquer processo e que transformações ocorrem na brevidade de um Reels. Entender o tempo real das coisas é o primeiro choque que nós tomamos quando começamos em um emprego. A segunda é que devemos satisfação a outras pessoas, que quem paga o nosso salário tem direito de cobrar uma postura adequada, uma dedicação maior e que, eventualmente, a gente desligue o celular e apresente algo de concreto. Quando compreendemos isso, muito do nosso sofrimento se dissipa. No universo, existem diferentes graus de velocidade. Esse vídeo está em uma, mas você pode colocá-lo em outra. Minha voz está num ritmo, mas de repente, ela pode não estar mais, porque alguém pode querer absorver mais ou menos informações no mesmo intervalo de tempo. Mas o que os jovens de qualquer geração sempre gostaram é de um ritmo mais rápido. Mas agora não há muita opção. Tudo acontece muito rápido. A gente gostando disso ou não. Então não existe a opção de relaxar, deixar a poeira baixar, a não ser que a pessoa voluntariamente faça isso. Que ela se desconecte. Não siga a maioria, não responda na hora em que chamam e saiba que é dona do seu tempo e que queira diminuir o ritmo. Mas entre os 13 e 28 anos, o que menos se deseja é diminuir qualquer coisa, né? Quer saber quem é o atual presidente dos Estados Unidos? Quantos graus está fazendo na sua cidade? Quanto está custando o litro da gasolina? Quem foi o último eliminado do BBB? Como está a economia da Rússia? Qual ator interpreta o Batman? Quanto está o dólar? Qual o jogador que mais vezes venceu a bola de ouro? Como se escreve Réveillon? Quem descobriu a América? Quando será o próximo Rock in Rio? Comer açúcar faz mal? E ovo? Aff, não tem quem não canse com uma infinidade de informações sendo recebidas a todo instante. E foi assim que a gente cresceu. Nenhuma geração antes teve mais acesso à tecnologia que aqueles nascidos a partir dos anos 2000. Ao chegar da escola, o computador estava à disposição para ser usado pelo resto da tarde. Depois, vieram os smartphones, e assim o virtual não estava mais restrito a um dispositivo pesado preso na tomada. Estava na palma da sua mão. Não existem dúvidas impossíveis de serem respondidas quando eu posso, em questão de segundos, acessar o Google e ele me dará instantaneamente qualquer resposta. O que você quer, você tem, de um jeito muito mais fácil. Uma variedade enorme de comidas a 30, 60 minutos na nossa casa. Aprender qualquer língua sem sair do quarto. Conhecer o amor da sua vida e a sua amante por aplicativo. Financiar um apartamento sem ir ao banco. Assistir aulas dos melhores professores do mundo. Contratar qualquer tipo de profissional. Fazer uma consulta médica. Hoje em dia, podemos fazer quase tudo do conforto do nosso lar. Encomendado por uma empresa de seguros de saúde, a Cigna, um estudo entrevistou 20 mil norte-americanos com mais de 18 anos, usando como base um questionário elaborado por psicólogos da Universidade da Califórnia em Los Angeles. Nesse questionário, havia afirmações como: seus interesses e ideias não são compartilhadas por pessoas próximas. Há pessoas ao seu redor, mas não com você. Relações com os outros não são significativas. E não há ninguém em que você possa se apoiar. Os entrevistados respondiam com nunca, raramente, às vezes ou sempre, dependendo do quanto se identificavam com as frases. Os resultados mostraram que, em cada 6 adultos nos Estados Unidos, sofre de uma condição de saúde mental, e que os problemas de saúde mental são uma das causas que aumentam mais rapidamente os períodos de licença médica de prazos mais longos. Ao examinar os diferentes problemas que afetam as pessoas com esses tipos de problemas, eles entenderam que há uma parte consistente da patologia. Elas também sofrem de solidão. E a solidão tem o mesmo impacto na mortalidade do que fumar 15 cigarros por dia, tornando-a mais perigosa do que a obesidade. Descobriram que a maioria dos americanos é considerada solitária
e que o uso de mídia social, por si só, não é um preditor de solidão. O estudo também mostrou que estudantes têm pontuações mais altas de solidão do que aposentados. Não houve grande diferença entre homens e mulheres, e nenhuma diferença significativa entre as etnias quando se trata de pontuações médias de solidão. A pesquisa também destacou alguns pontos positivos que serão fundamentais para impulsionar a mudança. Os indivíduos menos solitários são mais propensos a ter interações pessoais regulares, estão em boa saúde física, encontraram um equilíbrio em suas atividades diárias e estão empregados. No Brasil, há uma escassez de estudos sobre o comportamento dessa geração e do que está por trás do maior crescimento das taxas de pessoas que tiram a própria vida nesse grupo etário. Mariana Bitechê, professora de saúde mental e psicologia médica da UERJ, também existe uma dificuldade em diferenciar confusões corriqueiras da adolescência do sofrimento excessivo. E só quem pode responder qual é a diferença entre os dois extremos são as crianças e os jovens. Quando se trata da geração Z, Bitechê observa que há mais liberdade e disposição para falar de vulnerabilidades emocionais. Por outro lado, mais conversas sobre o tema não representa necessariamente mais procura por ajuda. Embora as redes sociais tenham ampliado o acesso a informações sobre transtornos mentais, elas também são uma ferramenta para banalizar a discussão. Basta buscar por depressão no TikTok para encontrar uma coleção de vídeos que oferecem diagnósticos rápidos e enganosos para uma doença complexa, que pode se manifestar de maneiras particulares em cada pessoa. Não existe nada mais arrogante do que dar respostas simples a problemas complexos. E esse não será o caso desse vídeo. E eu acredito que você saiba bem disso. A questão da solidão e da tristeza que acometem a geração Z é tudo menos simples. Pais, avós, tios, primos, amigos e o círculo próximo de uma pessoa com essa condição sempre buscam uma bala de prata para cortar o mal pela raiz. A Organização Mundial de Saúde estima que 20% das crianças e adolescentes do mundo sofrem de transtornos comportamentais ou mentais. Por isso, a ciência investiga de que modo esses males estão sendo tratados. As conclusões revelam aos especialistas um panorama preocupante. Em todo o planeta, observa-se um número assustador de meninos e meninas sendo medicados com remédios tarja preta, que afetam o sistema nervoso central e são vendidos apenas sob prescrição médica. No Brasil, uma ideia da dimensão do problema pode ser vista pelo aumento na venda de Ritalina, medicação usada para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade, TDAH. É verdade que a droga é usada também por adultos portadores do transtorno, mas sabe-se que a maior parte dos usuários é de crianças e adolescentes. Outro recorte, resultado de uma pesquisa feita pela Universidade Potiguar, no Rio Grande do Norte, ajuda a entender a gravidade do problema por aqui. Estagiários da instituição observaram que vários estudantes tomavam psicofármacos e resolveram investigar o que estava acontecendo. Recebemos crianças e adolescentes com prescrições de Ritalina, Rivotril, que é usado como ansiolítico, e remédios para dormir. E 36% dos alunos atendidos têm menos de 11 anos. A discussão principal é como evitar o hiper e o subdiagnóstico. No primeiro caso, um jovem que passa, por exemplo, por uma tristeza normal, dessas que todo ser humano experimenta, pode ser equivocadamente diagnosticado como depressivo e passar a tomar remédios sem a menor necessidade. No segundo, um garoto realmente portador do transtorno de déficit de atenção, que lhe rouba a capacidade de seguir o ritmo dos colegas na escola, pode acabar avaliado apenas como desatento ou desinteressado e passar anos e anos sem receber a ajuda que precisa. A habilidade de diferenciar a normalidade da patologia é o maior desafio para os especialistas. Todos passamos por situações de tristeza e de desatenção em algum grau, mas só algumas pessoas são portadoras de depressão ou de TDAH, por exemplo, afirma o psiquiatra Paulo Matos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. No caso das crianças, a dificuldade em reconhecer o que está havendo muitas vezes pode ser maior do que em relação aos adultos. O diagnóstico de um transtorno infantil pode criar uma zona de conforto para a aceitação dos problemas. Várias vezes demonstram que o comportamento considerado anormal não é um transtorno, é mimo. Porém, muitas vezes, a avaliação é feita por profissionais não qualificados. O resultado é desastroso, como é o caso da contadora baiana Rosana Paulo, de 50 anos, cujo filho mais velho, Rafael, chorava muito e chamava a atenção da professora pelos problemas motores que atrapalhavam a escrita. Após ouvir alguns médicos, parou de trabalhar por 2 meses, tirou o menino da escola e passou a dedicar-se prioritariamente a ele. Descobriu que ele era canhoto, por isso só produzia garranchos ao tentar escrever com a mão direita. Hoje, aos 18 anos,
Rafael se prepara para o vestibular. Nem tudo é doença, mas é preciso atenção e equilíbrio para observar o que pode ser. Ninguém irá nos conhecer e entender melhor que nossos pais, se estiverem realmente interessados e dedicados a isso. Depressão e a ansiedade podem ser reais, mas o acolhimento dos nossos pais pode evitar o uso da medicação. A Free University of Berlin experimentou um programa de estímulo dos filhos de volta à cama dos pais durante os estados de tristeza profunda. Também motivaram refeições principais feitas à mesa, em conjunto com toda a família, além de um método de iniciação de carreira nos moldes do que temos com o programa Jovem Aprendiz para jovens acima de 13 anos. Indiferentemente se eram crianças ou adolescentes, os resultados foram de 63% de abandono dos psicofármacos nas 2 primeiras semanas do programa. Para os adolescentes que foram estimulados a se iniciarem no mercado de trabalho, o número foi de 81% de interrupção das medicações ao final de apenas um mês. O contato físico, o diálogo, a participação dos familiares na rotina, a sensação de utilidade, ainda que no começo aconteça na forma de obrigação, mudou a sensação de abandono dos jovens dessa geração. A geração Z não é, nem de longe, a melhor que a humanidade já produziu. Ela tem muitos defeitos, mais do que o desejável. Mas ela também não é um caso perdido, nem de longe a pior da história da humanidade. As gerações anteriores a ela já possuíam graves defeitos, por mais que não os admita. As próximas gerações possuirão graves defeitos também. Todos erraram e todos errarão. Por mais que aqueles nascidos entre 95 e 2010 sejam mais arrogantes e autônomos, menosprezem hierarquias, interajam menos socialmente e acreditam ser merecedores de tudo sem fazer nada por isso, eles também são mais ágeis, sensíveis, criativos e adaptáveis. Mas hoje, os pontos negativos são mais vistos do que os positivos. A gravidade dos pontos negativos na geração Z é bastante alta. Não fosse isso, não estaríamos onde estamos hoje. Mas entender o porquê disso é o primeiro passo para resolver. Claro que não é um problema fácil de ser resolvido, mas há gente demais precisando, ao menos, da compreensão do que está ocorrendo. E se você tem a curiosidade de saber quem sou eu, que está por trás do canal e como eu fiz isso virar um negócio altamente lucrativo e seguro, sem precisar aparecer, usando um computador e um pouco do meu tempo, está liberado uma aula 100% grátis ensinando passo a passo de como qualquer pessoa pode fazer o mesmo, sem precisar largar o emprego atual ou ter algum conhecimento especial. Assista clicando no primeiro link da descrição ou apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece agora na sua tela. E se você gosta de verdade dos vídeos aqui do canal, me segue também no Instagram. Lá eu consigo ter uma interação muito melhor com você. @maestria nos negócios. Segue lá. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar o like e principalmente se inscrever. E se você quiser descobrir por que as Big Techs estão entrando em colapso, é só clicar nesse vídeo que está agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!